A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. Tudo bem com vocês? Que Deus possa te abençoar. Que venha ser um dia de vitórias, de milagres, de conquistas. Que tudo aquilo que vier para te causar mal, Deus possa transformar em bênção. Que tudo aquilo que vier para ser perda na sua vida, que Deus venha transformar em ganho. Porque Deus é um Deus de poder, de milagres, de maravilhas. O Deus que nós servimos, Ele tem poder para todas as coisas. E a palavra do Senhor, ela se encontra no livro de Números, capítulo 23, a partir do verso 18. A palavra do Senhor fala que ali, Balaque, ele era o rei dos Moabitas, né? E ele queria acabar ali com o povo de Israel. Porque ele falou assim: ei, esse povo é muito grande. Então, se eu deixar esse povo aqui, eles vão acabar comigo. E eles estavam passando, né? Eles estavam saindo do deserto, estavam passando ali para chegar na terra prometida. E ali ele chama Balaão, né? Para que Balaão amaldiçoasse aquela cidade. Só que ele prometeu coisas muito grandes ali para Balaão, né? E falou assim: olha, Balaão, se você amaldiçoar, porque aquilo que você, olha só, aquilo que você abençoa é abençoado, e aquilo que você amaldiçoa é amaldiçoado. Balaão, ele era meio que um profeta, um encantador, ele era um negócio, sabe? Só que o que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que seja uma pessoa, né, que aparentemente servia a Deus, porque Balaão, ele por um momento, ele ainda serviu a Deus, né? Depois ele se virou, tanto é que os israelitas, né, Moisés ali, o povo de Israel, eles matam todos ali e ainda mata, Balaão é morto junto, né? Só que olha só, o que ele chamou ali, o pessoal tinha muito medo de Balaão, né? E ele chamou ali, Balaque chamou Balaão e falou assim: olha, você vai amaldiçoar esse povo. Eu vou te dar honras, eu vou te dar coisas grandes e você vai amaldiçoar. E a palavra do Senhor fala que ali, Balaão, no verso 16 do capítulo 23, ele fala assim, ó: e encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala isso. Aí ele foi e voltou. E vindo a ele, eis que estava ao pé dos holocaustos, e o príncipe dos Moabitas com ele, e disse-lhes, pois Balaque, que coisa o Senhor falou? Né? Balaque perguntou: o que Deus falou para você? No 18 fala assim, ó: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu o não posso revogar. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, Balaão ele não tinha sido pago ainda, mas tinha sido aquela promessa. Balaque falou assim: olha, quando você chegar, eu vou te dar várias coisas, né? Você vai ser honrado, você vai ser muito honrado para você amaldiçoar, porque tudo aquilo que você amaldiçoa é amaldiçoado, e tudo aquilo que você abençoa é abençoado. Aí ele falou assim, ó, você vai amaldiçoar esse povo. Aí ele falou assim: como é que eu posso amaldiçoar, como é que eu posso fazer alguma coisa se Deus não quer que eu faça, se Deus não permite? Olha o que ele fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Sabe o que Deus ele fala para mim, para você nessa palavra? Se pessoas tentarem te amaldiçoar, como aqui fala que era um profeta, né? Ele era um falso profeta, mas ele era, né? Ali ele era um profeta, né? E se até profetas tentarem te amaldiçoar,
pessoas, família, amigos, que seja do seu sangue, né? Se até essas pessoas te amaldiçoarem, se Deus quiser te abençoar, pode tentar, podem falar, pode fazer o que quiser, porque quando Deus opera, quando Deus age, quando Deus se levanta, né, para nos abençoar, não tem ninguém que consiga nos parar, não tem ninguém que consiga nos impedir, não tem ninguém. A palavra do Senhor fala aí no livro de Provérbios que Deus, ele transforma inimigos em amigos. Então o que Deus não é capaz de fazer? Se for para me abençoar, para te abençoar, ele transforma a maldição em bênção. Aquilo que poderia ser para você perder, Deus, ele vai lá e não permite que você perca, perdão. Ele não permite. Ele, muitas das vezes, ele vai nos impedir, mas por amor, por ele não querer que nós venhamos perder. Então, para não nos ver perder, muitas das vezes, ele vai nos parar, ele vai nos segurar, como ali Deus fez, né? Então, tudo aquilo que Deus, ele quer fazer na minha e na tua vida, tudo aquilo que pessoas lançarem, até que pessoas falem, não, mas não vai dar certo, não, mas porque não era vontade porque não vai dar certo, porque ninguém ajudou, porque isso, porque aquilo. Quando é da vontade de Deus, não tem ninguém que consiga parar. Quando é da vontade de Deus, até aquilo que era para ser morte, Deus transforma em vida. Aquilo que era para ser perda, né, Deus transforma em ganho. Então, não se entristeça, não queira desistir nem parar. Porque até mesmo você pode até falar assim, poxa, mas foi o pastor que me amaldiçoou, porque foi uma irmã, foi um fulano, foi um beltrano. E a palavra de Deus fala que quando Deus quer, não tem quem faça, porque é aqui Balaque falou. O que Balaque quis dizer? Balaão, ele era um homem que era temido diante das pessoas, porque como ele fala aqui no verso, um pouco mais no começo do verso, no começo do capítulo, ele fala isso. Balaão, aquilo que você abençoa é abençoado, aquilo que você amaldiçoa é amaldiçoado, né? Então, quando a gente vai lá e mesmo diante do medo, né? Mesmo diante do medo, que você esteja com medo, ainda assim você continua acreditando, você continua confiando em Deus, porque o que Deus quer é que nós venhamos continuar acreditando na promessa. O que Deus quer é que nós venhamos continuar confiando nele, acreditando, tendo fé, porque Deus, ele vai fazer todas as coisas, sabe? Se Deus colocou algo no seu coração, ele vai fazer. E não importa se pessoas não acreditam, se pessoas não confiam, se pessoas não esperam, quem tem que esperar é você, quem tem que acreditar é você, sabe? Por isso que ele fala, aqui a boca dele, ele abriu a boca, mas o que foi falado não foi dele, não foi da vontade de Balaão, foi da vontade de Deus. Deus fala, aí ele fala assim, eis que recebi mandado de abençoar. Balaão fala, eu não recebi mandado de amaldiçoar, eu recebi um mandado. Sabe o que ele quis dizer? Não é da minha vontade, mesmo que eu queira, não é da minha vontade. Mesmo que eu queira. Porque como foi prometido honra, né? Se você for ler um pouco antes, foi prometido muitas honras para ele. Tanto é que ele manda príncipes buscar Balaão, sabe? Então, na verdade, ele era meio que Balaão, ele era meio que gostava, sabe, do poder ali. Então, foi prometido algo muito bom. Então, ele falou, opa, mas quando Deus não quer, Deus não faz. E quando Deus quer, Deus faz. Aí ele fala, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles se ouve um alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento. Olha só o que Deus fala. Deus usa ali a boca de Balaão para dizer assim, ei, podem tentar você, né, que está firme na presença de Deus, você que está ali convicto, você que é fiel ao Senhor, sabe? Você que é fiel ao Senhor. A palavra de Deus fala, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo
se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Por quê? Porque podem tentar fazer obra de macumbaria, obra de feitiçaria, podem lançar palavra contrária, podem te amaldiçoar, não importa. Aquele que Deus escolhe, aquele que Deus vê a fidelidade, porque como a palavra fala, não viu iniquidade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve um alarido do rei. Porque todas as vezes que nós estamos fixados com Deus, firmes, todas as vezes que nós estamos alicerçados, com Deus, sendo fiel ao Senhor, Deus ele nos guarda, Deus ele nos protege. Aquilo que era para ser morte, ele não permite. Aquilo que era para ser perda, ele não permite. Aquilo que era para ser enganação, aquilo que era para ser um roubo, Deus transforma tudo aquilo que é de ruim em coisas boas quando nós estamos alicerçados, quando nós estamos fixados na presença de Deus, quando nós estamos firmes, quando não tem iniquidade, como a palavra fala, sabe? Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é você fazer algo errado e você saber que aquilo ali é errado e você continuar fazendo, sabe? Isso é muito ruim, isso Deus não gosta. Quando a gente faz algo errado e nós sabemos que é errado, porque a palavra do Senhor fala que Deus ele perdoa aquele que faz, aquele que peca e não sabe, mas aquele que faz, ele vai ter que colher, Todos nós somos assim. Não tem um ditado que diz assim, aqui se faz, aqui se paga, Tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Se a tua plantação foi boa, não tenha medo da colheita. Se a tua plantação foi uma plantação de, mesmo triste, mesmo faltando as coisas, mas você ali alicerçado, você ali fixo, você ali fiel ao Senhor, fiel à palavra de Deus, sabe? Pode ter certeza que Deus não vai permitir que você perca nada. Deus não vai, porque como a palavra fala, Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, não vale adivinhação contra Israel. E neste tempo, agora, neste tempo, nos tempos de hoje, se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem feito, que coisa Deus tem operado, porque é para isso que Deus ele nos colocou, é para isso que Deus ele nos permite viver aqui na terra, sabe? Para a gente viver coisas grandiosas. Não se entristeça se aquilo que você desejou, o que você deseja, o que você anseia, o que você espera, ainda não aconteceu. Não coloque dúvidas no seu coração, na sua mente. Porque o fulano me amaldiçoou, então acho que é por isso que não aconteceu. Porque a fulana, porque isso, porque o homem, a mulher, porque a feiticeira, porque o pastor, porque a missionária, porque isso. Não coloque. Sabe por quê? Porque quando é da vontade do Senhor, as coisas acontecem. Quando é da vontade de Deus, Ele transforma tudo aquilo que era para ser ruim em coisas boas. No verso 24, no capítulo 1, fala assim: vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto sobre o deserto, e levantando Balaão os seus olhos para o deserto, e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala ao homem de olhos abertos, Balaque. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem como jardins, ao pé dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado,
Deus o tirou do Egito e as suas forças são como as do unicórnio. Ele mais uma vez profetizou a mesma coisa. Consumirá gente, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Olha como Deus é perfeito. Deus usou a boca daquele que abençoava e era abençoado, que amaldiçoava e era amaldiçoado. E foi lá e falou assim: ei, se você abençoar, falou para Balaque, se você abençoar eles, você vai ser abençoado. Se você amaldiçoar eles, você vai ser amaldiçoado. Porque a palavra do Senhor fala, né? Lá no começo da Bíblia, a palavra do Senhor fala que aqueles que eu abençoo são abençoados. E aqueles, Deus fala, né, ali para Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. E aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então a mesma coisa Deus fala agora. Ali Deus falou através ali para o povo de Israel. E nos dias de hoje, Deus fala para nós que servimos ao Senhor, né? Quando nós somos fiéis a Deus, Ele fala isso para nós. Eu fui lá, tirei vocês do Egito, tirei do erro, tirei do lamaçal, tirei das coisas ruins, te coloquei ali, como a palavra fala, né? Que Deus tirou aquele povo do Egito e nós, né? Deus nos tirou do Egito, cada um passou pelo seu Egito, cada um passou pelo seu deserto, né? Para estar na presença do Senhor, para estar fixado com Deus. E mais uma vez, ali Balaque pega Balaão, leva para outro lugar e falou assim: não, aqui é desse lado aqui não, mas vamos para outro lado para você dar uma olhada, que você vai amaldiçoar, sabe? Ele quis tentar de todas as maneiras ali para ver se Balaão amaldiçoasse, mas Balaão, ele não estava por si, mas por Deus. Deus que enviou ele ali para ele abençoar aquele povo, né? Para ele bendizer aquele povo. Aí a palavra do Senhor fala que no verso 10, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos tenho te chamado, porém agora já 3 vezes o abençoastes inteiramente. Aí Balaque chegou e falou: parabéns, eu te chamei aqui para você amaldiçoar aquele povo, mas já é a 3ª vez que tu abençoa esse povo. Aí ele continua falando, ó: agora pois foge para o teu lugar, eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Olha como Deus é perfeito. Deus, ele falou assim: você vai, mas você não vai fazer a sua vontade. Ele não vai te honrar, porque você não vai amaldiçoar. Você pode até tentar, mas quem manda sou eu. Quem tem o poder sou eu. Ei, não se entristeça. Deus tem o poder de parar, de fazer andar, de transformar, de libertar, de livrar. Deus tem o poder de tudo. Sabe, tem horas que não acontecem as coisas, não fica maldizendo a Deus, não fica, porque Deus não fez, porque se fosse da vontade do Senhor. Não, muito pelo contrário. Senhor, se o Senhor não fez, não era para me abençoar. Então, amém. Que seja feita a vontade sempre do Senhor, mas falando, agradecendo, falando, acreditando que tudo aquilo que Deus fez ou que Deus não fez era o melhor para mim, para você. Como a palavra do Senhor fala no livro de Romanos, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se é propósito do Senhor, até o mal que te fizerem vai te causar bem. Até a maldição que te lançarem, o feitiço que lançarem, Deus vai lá e transforma e faz, sabe? Deus quebra o que é para ser quebrado, Deus transforma o que é para ser transformado, porque Deus tem o poder de todas as coisas. Então não se entristeça. Se tiver pessoas que estão tentando te fazer parar, te fazer desanimar, às vezes pessoas que você fala assim: poxa, justo essa pessoa, justo ele, justo ela, que ao invés de me ajudar, está tentando me parar, que ao invés de querer o meu bem, está querendo o meu mal. Deus fala: não se importe, que aquilo que eu levantei, a pessoa que eu chamei,
a pessoa que eu escolhi, meu filho amado, minha filha amada, eu vou fazer todas as coisas. Então, até o que era para ser morte, eu transformo em vida. Até o que era para ser perda, eu transformo em ganho. Que essa palavra possa ter te fortalecido, que você possa cada dia mais ser fiel ao Senhor, buscar a Deus, porque é só essa garantia que nós temos de vencer. Vencer aqui na terra e vencer também recebendo a recompensa, a coroa da vida. Fica com Deus, fica na paz, um beijo no teu coração e até a próxima mensagem.